Fala galera, beleza? Vim falar com vocês hoje sobre um assunto polêmico, que é a durabilidade e a quantidade de borracha que vem no pneu Super Corsa, o famoso chicletão da Pirelli aí. Pneu excelente para quem gosta de uma tocada mais esportiva, um pneu que tem um grip bem legal, porém está tendo bastante questionamento em relação à durabilidade, não a durabilidade, porque assim, todos os pneus que tem bastante aderência, que é um pneu mais esportivo, ele já, por si só, ele já não tem durabilidade, É uma coisa inversa. Se a pessoa quer, o cliente quer um pneu para durabilidade, ele não vai encontrar isso no Super Corsa, O Super Corsa já é um pneu mais voltado para eficiência, na questão de aderência, segurança em curva, Uma tocada mais esportiva. Mas, como eu disse no início, o pessoal está tendo algum questionamento, Essa semana aqui na oficina, pessoal, a gente pegou esse par de pneus, nós vamos montar no Icehead, e a gente percebe, que realmente a lateral do pneu, ela vem, a medida do TWI é um pouco inferior, do TWI mais centralizado. Eu acredito, pela experiência que a gente tem, que isso é proposital em função do formato que o pneu apresenta. Então, o pneu Super Corsa, ele é um pneu o mais próximo dos pneus slick, utilizado em pista, porém ele é homologado para uso no dia a dia e no trânsito. E pelo fato dele ser um pneu mais esportivo, ele tem essa angulação, Direciona aqui para mim. Ele tem essa angulação, Vamos dizer, ele é mais bicudo no linguajar popular, ele é mais bicudo e isso facilita as inclinações, deixa a moto mais arisca. Então facilita o ângulo de inclinação de uma moto esportiva, Big Naked, enfim. Agora eu vou medir aqui para vocês, Vamos conferir a medida do TWI. O que é o TWI, gente? É essa pequena saliência que tem no fundo do sulco aqui, do pneu, que é um indicador de desgaste. Então, quando o pneu chegar, facear com esse indicador, está na hora de fazer a substituição. E a gente percebe que o TWI da lateral realmente ele é um pouco mais, tem menos borracha. Então vamos medir aqui. Bom, deu aproximadamente 3 milímetros, um pouco menos que 3 milímetros, 2,9 aproximadamente. E vamos ver agora o mais centralizado. Esse aqui já deu 3,8, Então a gente vê que realmente há uma diferença, entre a área central do pneu e a lateral. Como eu disse, eu acredito, pela experiência, como eu falei, que a gente tem trabalhando no dia a dia, que isso é em função para a durabilidade do pneu, Visto que o centro do pneu é onde que eu tenho um desgaste maior, A gente geralmente acelera mais em reta, em arrancada, então numa viagem, por exemplo, a tendência do desgaste é mais no centro do pneu. Então aqui está concentrada uma borracha mais dura, E por esse motivo eu tenho uma profundidade maior, Eu tenho mais borracha para desgastar. E em função da angulação, se eu tiver a mesma espessura aqui e aqui, o pneu ele tende a ficar mais chapado, Então eu acredito que também é essa função, para deixar o pneu mais bicudo, e mais convexo, para facilitar a pilotagem. Agora vamos comparar, as medidas, só para ficar gravado aqui, a lateral, novamente, medindo novamente, essa lateral aqui deu 2,8, Agora vamos aqui, chega para cá. Então aqui a gente tem um outro pneu excelente da Pirelli, que traz uma proposta nem tão esportiva quanto o Super Corsa, mas também não tão, vamos dizer, simples, igual o Diablo Rosso 2. Esse pneu eu acredito ser um pneu intermediário, que é o Diablo Rosso Corsa 2. Então ele também possui uma angulação legal, ele é bem bicudo, para facilitar as curvas, a inclinação de curva. E vamos comparar então a medida do TWI do Super Corsa com o Rosso Corsa 2. Uma medida na lateral primeiro, aquele do Super Corsa tinha dado 2,8, Bom, esse aqui na lateral, 4 milímetros, Vamos esperar o foco da câmera, 4 milímetros. Então a gente percebe que realmente, o sulco aqui, a profundidade do TWI no Rosso Corsa 2 é superior ao Super Corsa. E vamos ver o TWI mais centralizado aqui agora, Puxa aqui para
Se vocês ainda não conseguiram ver, né, o TWI é essa saliência que eu tenho aqui, ó, né, que é o indicador de desgaste. Então, quando o pneu, né, ele desgastar, né, em função do uso e ele facear com o TWI, já passou da hora de trocar, beleza? Então é o indicador de desgaste. Vamos medir aqui então, esse mais centralizado. Tomem cuidado, gente, se vocês forem fazer essa medição, para que o paquímetro fique bem alinhadinho, tá? E sem muita pressão, porque como é borracha, ele deforma, pode ser que tenha uma medida mentirosa. E pode ocorrer o erro de paralaxe, né, onde eu tenho o paquímetro, ele fica torto assim, então a medição pode ser que tenha alguma variação. Então aqui, ó, tá? Dá aproximadamente, puxa aqui, 5 milímetros, tá? Então realmente, né, tá comprovado que o Rosso Corsa 2, ele realmente apresenta um pouco mais de borracha que o Super Corsa. Não me perguntem o porquê, mas eu acredito que tenha um estudo, um trabalho que justifique essa diferença de espessura, né? E visto que a pessoa que compra um Super Corsa, vamos aqui de novo, né, ele não está preocupado somente com a durabilidade, senão ele optaria por um pneu, né, como eu citei, um Diabo Rosso 2, que é um pneu que sai nas motos originais, ou até tem o Angel GT, né, que é um pneu mais durável para quem gosta de viajar, que tem uma pilotagem um pouco mais conservadora, né? Então tá aqui, Super Corsa, pneu icônico aí da Pirelli, excelente pneu, né, excelente grip para quem gosta de, né, de puxar mesmo, tocada mais esportiva, um track day, excelente pneu. Só que aqui vocês realmente não vão encontrar durabilidade, né? A proposta desse pneu não é durabilidade, e sim eficiência em aderência. E aí a gente tem uma opção intermediária, né, que é o Rosso Corsa 2 também, falando de Pirelli. Excelente pneu, traz um desenho muito bonito, né, bem agressivo, uma quantidade de borracha legal, a gente acabou de medir, né, 5 milímetros aí de profundidade até o TWI, uma angulação excelente, né, para uma tocada mais esportiva, e tá aí a dica de hoje. Aproveitando, né, a gente tem aqui do lado uma Bandit, tá? Bandit original, essa aqui é uma Bandit 650, tá? 2008. O pneu original que é utilizado nessa moto é o 160 60, se eu não me engano é isso mesmo, 160 por 60. Já MT-09 e a maioria das motos é o 180 por 55. O que a galera faz? Não só, né, em Bandit, mas enfim, no geral, o pessoal gosta de colocar uns pneus maiores, né, para deixar a traseira da moto mais cheia, tal. E só que assim, analisando pela parte técnica e funcional, não é interessante, pelo fato de que se a moto foi projetada para uma determinada medida de pneu, a gente tem que manter, né, essa medida de pneu. Vou explicar para vocês o porquê. Galera, então voltando aqui, né, realmente o pneu que é utilizado na Bandit é o 160 por 60, né, e o pessoal gosta de mudar a medida e tal, colocar um pneu maior, mais largo, né, para poder deixar a traseira da moto um pouco mais robusta. Só que isso, né, pode ser que a parte estética seja alcançada, porém a parte de eficiência não é legal, né? Eu acredito que tem até um risco aí na pilotagem, a aderência da moto é comprometida, então eu vou explicar o porquê. Então o pneu, né, ele é projetado para o encaixe perfeito na roda. Então a gente tem o diâmetro da roda, essa aqui é uma roda 17, tá? O 180 é a largura da banda de rodagem, desse ponto até aqui, e o 50, no caso desse aqui, o 55, é a altura do pneu, né? A gente tem um pneu 190 por 50, então o 190 ele vai ser mais largo e um pouquinho mais baixo aqui. Mas falando novamente dessa medida específica, que é o 180 por 55, que não é a original dessa moto. Essa medida é o que eu acredito ser a mais usual. A maioria das motos utiliza o 180 por 55. Porém, quando a gente põe um pneu diferente, né, que um pneu 180 numa roda que é 160, ele tende a ficar bicudo nas laterais, né? E esse bico influencia na inclinação e na agilidade da moto numa curva e diminui a área de contato, né? Fica um bico aqui, ó. E outra coisa importante é que, principalmente nas motos naked, a gente tem um suporte, né?
aqui uma pontinha que fica debaixo da pedaleira. E essa pontinha é um indicador de inclinação. Então, quando você chega no limite máximo de inclinação, essa bolinha rela no chão e aqui te mostra que o pneu está no limite na banda de rodagem. Quando você muda, né, esse pneu, essa angulação vai ser comprometida. Então, o ideal, né, por mais que fique bonito e tal, é a gente manter sempre a medida original do fabricante, especificação técnica do fabricante. É fácil de montar? A gente consegue. Tem pessoas aí, né, motos que usam pneu 180, os caras colocam até pneu 200, né, um pneu bem mais largo, fica mais bonito. Eu particularmente não acho, né, porque o pneu fica bicudo. Mas assim, eu prezo muito pela funcionalidade, né, e segurança. Então, é preferível a gente deixar o pneu original para que tenha essa relação legal, né, da banda de rodagem do pneu dianteiro com a banda de rodagem o pneu traseiro com a banda de rodagem do pneu dianteiro e o indicador, né, da pedaleira. Outra coisa que, aproveitando que vocês têm que ficar atentos, é o seguinte, vamos voltar aqui na MT-09, né? Esse pneu, ele é um pneu, então, que tem essa pegada mais esportiva, é um pneu bem mais convexo, mais bicudo, como eu já falei para vocês anteriormente. E o que acontece? Pelo fato dele ser mais bicudo, ele deixa a moto um pouco mais alta. Então a gente perde também a referência aqui da pedaleira, tá? Eu já fiz isso, né? Eu ando de moto também e eu troquei o pneu da minha moto, né? Eu comprei a moto, ela veio com um pneu Dunlop e eu não consegui encontrar o mesmo, né, para me repor. Então eu acabei colocando um outro que tenha a mesma qualidade, porém ele tem uma angulação diferente. Eu notei que a moto fica mais alta pelo fato dele ser mais convexo aqui, né? E como ele é mais convexo, a moto, você perde essa referência. Então, quer dizer, numa angulação de curva, esse pezinho, né, essa pontinha, essa bolinha que o pessoal chama, vai ficar mais longe do chão, que vai ser o limite. Então, o que vai ser o limite num track day ou numa pilotagem esportiva em pista? Em asfalto, eu preciso ter o joelho, né, deslocar o joelho para servir como referência. Se eu levar como referência somente essa bolinha do pezinho, né, pode ser que a moto escape, né, porque eu vou sair fora da banda de rodagem e vai acontecer aí um acidente que a gente não quer que aconteça. Então, gente, tomar cuidado, né, com esses detalhes. Trocou o pneu, trocou o formato do pneu, muda toda a ciclística da moto, tá? Muda a aderência, muda a agilidade dela para poder entrar numa curva e ficar atento, né, novamente à medida. Fica bonito? Né? Algumas pessoas acham que fica, trocar a medida do pneu. Mas assim, em termos de eficiência e segurança, manter, né, a medida original. Eu até passei para o nosso cliente, né? Falei para ele sugerir para ele para a gente substituir o pneu, realmente colocar um pneu na medida original, porque ele vai sentir a moto muito mais na mão, muito mais ágil ali e, consequentemente, ter mais segurança. Beleza, gente? A gente está lançando agora, né, esses vídeos no YouTube e a gente vai ter uma periodicidade que a gente vai estar colocando dicas de mecânica, de manutenção, de conservação das motocas aí. E até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, né, curte aí, se inscreva no nosso canal e até mais.